o olhar do pai vai gerar nela uma menina muito mais saudável, emocionalmente falando. Vai gerar nela provavelmente um casamento melhor. Vai gerar nela provavelmente relações mais saudáveis. Cara, isso é satisfação enorme. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao EdusCast. Hoje estou aqui com a minha amiga Gabi. Eu mesma. Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? E eu, como vocês também já conhecem, a Jéssica. Nós estamos aqui para entrevistar um convidado muito especial, o André Felipe. Ele ajuda quem tem filhos de 1 a 9 anos a criar seus filhos, né, emocionalmente saudáveis, né? Exato. Eu até puxei uma colinha aqui, porque eu tô consumindo o conteúdo aqui do André e eu tô amando. E eu queria que você contasse um pouquinho para quem tá em casa. Quem é você? Ah, maravilha. Obrigado por estar aqui. Muito bom, muito bacana o espaço aqui, muito gostoso. Tanto o espaço do podcast quanto a empresa. Cheguei aqui, eu imaginava que era um escritóriozão e tal. É um negócio bem natural. Existe uma Edu Cinza do outro lado da rua, mas essa sede, ela é muito especial. Ela é verde, ela é viva. Que bom que você gostou. Seja bem-vindo. Volte Obrigado. sempre. Respondendo a quem sou eu sou o André, sou pai, sou esposo, sou filho de Deus, como todos nós somos, e tenho família como o que tem de mais precioso aqui na Terra para mim. Eu costumo dizer que o que existe de mais precioso você já tem, está dentro da sua casa. Então, muito resumidamente, isso é um pouco do André. Que legal. Bom, gente, vocês terão um conteúdo muito massa aqui hoje, né, Gabi? Ah, eu tô super ansiosa. A Jéssica é lead qualificadíssima, porque ela tem filha, mas eu não tenho. Só que eu já quero aprender desde já, porque eu quero ter muitos, uns 11, 25 talvez. Eu até falei aqui que eu tava pensando em parar em uma, né, mas aí já tô dando um pouco de ideia, quem sabe. Por enquanto só não ficou no não vou ter mais, por enquanto é só quem sabe, né? Começamos assim, né, Gabi? Sim. Mas o André tem 3, né? Então Tem. ele pode te dizer a percepção aí. Como Muito bom. É gostoso? Tenha, muito bom. 1 é bom, 3 é muito bom, 4 eu não sei porque eu não tenho. Quem sabe fica melhor ainda, Quem né? sabe fica melhor. Mas o plano meu e da Mariana, minha esposa chama Mariana. Sim. O plano da gente é, porque o Miguel e a Isabela são os mais velhos, eles estão com 10. Aí a gente teve a Elisa recente agora, ela tá com 6 meses. Quando a gente tava pensando em ter Elisa, era, cara, se for abrir de novo a fábrica, vamos abrir para mais 2. Legal. Eles crescem juntos, né? Aham. Aí veio a Elisa, a gente tá vendo aí se vai ter ou não. Ela tá com meses, né? A gente tava falando. Tá novinha, 6 meses. Gostoso, que bom. E conta um pouquinho pra gente, André, como começou essa paixão por esse tema? Apesar de você já, né, comentou com a gente que tem o seu filho já de 10 anos, né? Então faz 10 anos aí que você tá nessa função, nessa grande missão da vida que é ser pai. Mas como veio essa ideia desse conteúdo, de ajudar as pessoas? Me conta um pouquinho. Veio de perceber que eu não estava dando uma educação muito boa pro meu filho Miguel. Então o Miguel estava com 2 anos e ele estava com alguns sinais assim, muito fechado, muito medroso. Ele tem uma cena muito clara na minha cabeça, que ele estava no Habib's, a gente estava no Habib's, ele estava numa cama elástica com um garotinho lá pulando um pouquinho maior que ele, daqui a pouco o garotinho começou a bater nele, ele ficou ali paradinho, chorando, sem fazer nada. E isso começou a me incomodar muito, por essa postura. Aí teve um dia, literalmente um dia, eu estava lá em Minas, no sítio da minha avó, é bem mato, lá, bem natureza. Legal. E ele estava solto, brincando, socializando, falando com as pessoas. Não estava parecendo aquele Miguel muito fechado. E eu pensei, cara, se aqui o Miguel tá assim, e lá em João Pessoa comigo ele não é, alguma coisa eu tô fazendo errado. Aí ali me deu um clique, eu comecei a estudar, não para divulgar conteúdo, nada, para viver com o Miguel mesmo. E aí eu comecei a estudar, resolvi meu problema, de fato resolvi. E a minha cunhada, Carol, começou a falar, André, leva isso pra internet. Eu, não. Eu nunca... A ironia é que hoje eu tenho um Instagram de não sei quantos mil seguidores, mas eu não sou o cara da rede social. Não fico online, nunca curti muito essa parada de rede social. E aí, num dia, numa conversa com o papai me falou a seguinte frase. Ele fez, meu filho, você já imaginou o impacto que você pode causar na vida inteira das crianças se os pais delas adquirirem o conhecimento que você adquiriu? Ali me deu um clique e foi ali que eu comecei. É ali que, na verdade, a infância a gente forma adultos fortes, né? É ali
Exato. Eu sempre tive muito interesse pela psicologia. Porém, eu sempre fui mais para psicopedagogia, porque exatamente é onde a gente começa a entender um pouco mais a fase e o que a gente quer para o futuro dessas crianças, né? Então, isso é muito, muito massa. E me conta um pouquinho, André, hoje você trabalha com isso, Sim. mentora muitos pais. E o que você considera mais desafiador hoje na educação mesmo infantil? Isso visando pais e tudo mais. Tem o desafio do lado de fora e tem o desafio do lado de dentro. Do lado de dentro é sempre o desafio a ser vencido, principalmente, né? Então, a primeira coisa é a gente virar aquela chavinha de que, geralmente, o pai fala assim, minha filha é desobediente, minha menina... Eu lembro uma festinha de aniversário que eu tava, obviamente não vou falar o nome, mas era uma festa de 3 anos. E a mãe tava ali, no corredor, não a público, né? Mas estava numa conversa ali, falando, caramba, minha filha, ela não tem jeito, ela é desobediente. Se eu começo a enxergar diferente, eu começo a pensar, cara, é lógico que existe criança mais desafiadora do que outros. É lógico que existe pessoas. Mas se eu começo a pensar assim, não é... Sou eu que não desenvolvi a habilidade suficiente para lidar com esse nível de intensidade da minha filha. Como eu falei para você lá, quando eu vi o Miguel daquele jeito, eu falei, cara, alguma coisa eu tô fazendo errado. Eu não tenho uma habilidade suficiente. Então esse é um desafio que é o desafio de tudo. Sim. De tudo, assim, de sempre. Eu sempre vou ter os meus desafios internos. Então a pessoa que quer empreender, a pessoa que quer fazer dieta, a pessoa que... Tudo vai ter um desafio mais para dentro. O outro é que o mundo da gente mudou demais. Eu sou de 85. O mundo que eu cresci, criança, não é o mundo de hoje. Não é. Então, Completamente diferente. Totalmente diferente. Então, eu tinha brincadeira na rua, o nível de percepção de perigo. As pessoas falam assim, o mundo de hoje é mais perigoso. Talvez seja, talvez não, mas a minha percepção é muito maior. Então, naturalmente, que eu vou proteger mais. E deve ser protegido. Só que, você concorda que existem várias experiências que vão desenvolvendo saúde emocional que as nossas crianças não vivem? Sim. Antigamente tinha mais irmãos, como eu já falei, tinha mais rua, tinha mais bola, tinha mais brincadeira. Eu com 14 anos pagava as contas da casa, não com meu dinheiro. Meu pai me dava quase que o salário todo dele, um bolo de boleto e falava, meu filho, vai lá pagar. Imagina... Sozinho na rua, né? Lá em Recife, no centro de Recife, aquela tensão, e passava o dia todo, ia na casa lotérica, no Unibanco, no Itaú. Hoje não tem mais isso. Então, é um modo de viver que desenvolvia competências emocionais na gente, criança, que os nossos filhos não têm. Hoje em dia tem internet, né, que é ótimo a gente estar aqui transmitindo, mas também traz o seu lado negativo. Então o mundo mudou muito. Sim. E se eu reproduzo simplesmente a educação que eu recebi, eu preciso performar mais. Porque hoje eu criança, não tenho muitas coisas boas que eu, André, lá em 85, tinha. Exatamente. O mundo é muito diferente. E as possibilidades, a gente tá falando até da minha casa lá. Eu tenho uma irmãzinha que eu falo... Toda hora eu falo irmãzinha, mas é de 28, é de 18. Mas a de 18, ela não teve a mesma criação. E não porque minha mãe não quis. É porque a realidade mesmo é outra. A percepção de perigo é outra, né? Exato. Então também tem as inseguranças que isso também traz, né? Para o crescimento, né? Para a vida adulta. Então ela vai carregando alguma coisa para a vida adulta. Então a gente até brinca, né? Antes, com 13 anos, eu já andava sozinha na rua. Mas hoje não é que ela não anda porque ela não sabe andar, porque os pais têm medo de deixar mesmo, né, andar. Porque é uma segurança, uma proteção que precisa ter, né? E lá na minha casa já foi completamente diferente. Porque a minha irmã, ela é 11 anos mais velha que eu. E aí hoje a gente é super amiga, a gente tem uma vida muito parecida, porque alguns 11 anos são maiores que outros. Mas quando eu era mais jovem, a minha mãe, ela não fez nenhuma reciclagem, ela deu a mesma educação pra minha irmã e pra mim. E eu sou uma senhora rabuja hoje em dia, apesar de ter 20 e poucos anos, eu tenho uma percepção muito mais antiga do mundo, assim. Então, eu sou mais liviana mesmo, o que precisa ser feito vai ser feito, eu sou mais brusca, então a minha educação é a mesma que a minha irmã teve quando ela estava crescendo, assim. Então tem essa percepção. A gente é muito parecida, apesar de existirem 11 anos de diferença na gente, porque a criação foi exatamente a mesma. É a mesma... Cada casa tem uma diferença, né? É muito legal a gente conseguir entender que as educações, de fato, elas são diferentes, mas eu até olhando para o que eu estava pensando aqui no que o André falou também, na questão de qual é o maior desafio, né? Eu acho que o maior desafio é a diferença também entre famílias e a consciência também, né? Eu acho que a consciência dos pais eu vejo por mim. Hoje eu tenho a Liz, de 1 ano e 11 meses,
E eu tive a oportunidade de estudar muito, até estava comentando aqui no começo. Então, eu tive a oportunidade de estudar sobre a amamentação, sono. Agora, eu estou estudando, até acompanhando o seu conteúdo, até entendendo um pouco mais a parte emocional dela, porque ela também não sabe se comunicar. Então, um exemplo, hoje ela está aqui no Espaço Kids da Eduz. E aí, ela começou a me pedir muito, pedir, mamãe, mamãe, mamãe. Aí eu falei para as meninas, na verdade, ela só estava com fome. Mas ela não sabia falar que ela estava com fome. Então, quando ela veio, eu dei para ela a frutinha, ela comeu, quis voltar. Então, é legal porque eu já sei, eu consigo identificar quais são todos os sinais que ela me dá, eu já consigo identificar o que ela quer, né? E aí, só que hoje também eu sei muito porque eu tô estudando sobre... Tudo bem que quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, isso já é natural, né? A gente desenvolve. Mas é legal a gente ter essa oportunidade de estudar, né? Porque olhar para sentimento, olhar para educação... E hoje eu vejo que até assim, hoje você também tem uma empresa voltada, né, para esse tipo de serviço, que é ajudar mesmo essas pessoas que têm filho de 1 a 9 anos, só que veio de um propósito muito mais profundo, né, que é a sua experiência. Então isso também envolve em mudar a vida de outras pessoas, tem um propósito aí, né, André? Eu queria que você falasse um pouquinho, você trouxe até aqui, o seu pai te deu um estalo ali, né, falou, olha, imagine isso que você aprendeu trazendo para a vida de outras pessoas. Mas como é hoje para você o retorno de ver essas pessoas aplicando, de ver essas pessoas de fato construindo novas memórias ou novos momentos com seus filhos? Como que é isso para você? A satisfação imensa, né? E o fato de você... Pronto, entrei num avião um dia desse, aí tô eu sentado aqui, aí o cara toca aqui, eu olho e ele me mostra uma foto. Ele e 2 meninas, 2 crianças. Ele falou, cara, essas aqui são as minhas filhas. Graças a você, hoje elas têm um pai muito mais presente, elas têm tal. Cara, é uma sensação de cumprimento de propósito muito forte. E é interessante que nesse processo de criação do Educando no Caminho, eu tenho um programa que chama Educando no Caminho, de criação e de colocar no mercado e de conseguir vender e de conseguir viver disso. Hoje eu vivo exclusivamente do conteúdo que eu produzo e compartilho muito gratuitamente, e tem a parte, quem quiser um acompanhamento mais próximo, paga. Cara, foi um período o meu período mais crítico financeiramente foi para vencer essa barreira. Então, quando eu vejo hoje que esse conteúdo está alcançando e está transformando a vida, pessoas que nem precisam saber quem é o André. As menininhas lá da foto, nossa, não tem que saber quem é o André, né? Mas o fato dela ter mais o olhar do pai vai gerar nela uma menina muito mais saudável, emocionalmente falando. Vai gerar nela provavelmente um casamento melhor. Vai gerar nela provavelmente relações mais saudáveis. Cara, isso é satisfação enorme. É legal porque é um propósito, óbvio. Hoje virou uma empresa com a sua fonte de renda. Até queria trazer, você falou desse momento também financeiro, que foi um momento financeiro difícil para você, mas você ficou um tempo ainda trabalhando, né? E no comecinho construindo esse conteúdo também, né? Porque a gente sabe que no começo do produtor, da vida do infoprodutor, tem a vida dupla ali, né? Do emprego, ou CLT mesmo, ou só outra renda, e o produto mesmo. E você ficou um tempo aí nessa vida dupla, né? Não. Talvez não. Foi imprudente da minha parte. Eu fui de vez. Na verdade, quando foi ali em 2018, eu comecei a empreender, vendendo produtos de beleza e tal. E aí eu já pedi demissão da CLT. Então eu cheguei pro meu chefe, que inclusive é amigo meu, pessoal. Aí falei, cara, vou fazer esse trabalho aqui. Ele, beleza, preciso de você por mais tanto tempo aqui na empresa para deixar a casa em ordem. Aí fiquei até mais. E depois fui viver exclusivamente. E tava vivendo, tava construindo meu negócio. Até que teve essa conversa com o papai, que eu falei para você. Então quando teve essa conversa, eu já vivia do meu negócio. Tá. E aí o que eu digo que eu acho que eu fui imprudente? Eu parei 100%, porque na minha cabeça, daqui a 2 meses eu já estou vivendo disso. Então eu tinha dinheiro para viver por 2 meses, parei 100% e fui fazer esse programa. Só que eu comecei a fazer isso em 2019. O primeiro faturamento que eu tive foi em janeiro de 2020. Ou seja, eu passei 6 meses zerado. E nesses 6 meses aí eu vendi, literalmente falando, do banquinho de plástico ao carro, ferro de passar, tudo, para conseguir ir bancando as coisas. E aí nesse período... Aí cada um tem a sua crença, certo? Eu tenho a minha, eu acredito muito em Deus e tudo mais. Nesse período teve algumas vezes que eu falei assim, Deus, cara, não dá. Tenho que cuidar, tenho que pagar conta, tenho que... E aí todas as vezes que eu tive essa conversa com Deus 3 vezes. A resposta sempre foi a mesma.
Eu tinha essa conversa, aparecia alguém falando mensagem assim no privado. Caramba, o teu conteúdo tá ajudando, graças a Deus. Tá... Nossa, eu tava orando, pedindo a Deus uma luz, porque eu não sabia mais com a minha filha. Vi o teu conteúdo, tô vivendo essa transformação. Então, nas 3 vezes que eu tive essa oração, na terceira eu fiquei até com vergonha. Eu falei assim, Deus, desculpa, não pergunto mais, já entendi, já deu. Então, eu passei por esse processo financeiramente falando muito crítico. Talvez por imprudência minha de ter largado 100% a minha fonte de renda e ter investido. Por outro lado, e aí é a minha história, tá? Não estou recomendando nada para ninguém. Eu não sei como seria se eu tivesse feito no paralelo, né? De repente, não seria a Talvez mesma não coisa. tivesse engrenado. talvez não tivesse virado. Você fala, cada história é uma história, mas a resposta, você precisou de 3 respostas, porém o que você falou, talvez não fosse a mesma, né, intensidade ou a mesma entrega, tudo tem um porquê, né? E talvez o produto precisasse, você falou que você parou ali 6 meses, né? Talvez o produto precisasse estar pronto para o período da pandemia, porque a pandemia colocou vários pais presos dentro da casa com crianças que talvez eles não conhecessem, porque estavam nas escolas, estavam fazendo outras atividades, esses pais estavam no trabalho, talvez era essa a missão mesmo. E também a parte de construção de uma metodologia. Como assim, André, método? Sim. Não existe fórmula mágica para educar, certo? Mas você concorda comigo que existem princípios? Então você tem a sua filha, você sabe que existem princípios. Poxa, se eu aprendo isso aqui é legal, se eu aprendo... Você concorda comigo que tem problemas que você vai viver, que muitas pessoas já resolveram? Sim. Então se eu já consigo organizar e pensar, poxa, qual é a primeira coisa que um pai, quando entra num programa, tem que aprender? A segunda, a terceira. Se ele viver esse problema, ele tem essa resposta. Se viver outro problema... Então até a parte de construção de um produto robusto, de um método, também... Aí veio o que a Gabi falou, cara, até o produto está pronto de verdade. Tanto que a minha primeira turma, sabe quantos alunos teve? Dá um chute. Meu Deus. Vou chutar uns 20. Minha primeira turma foi de 1 aluno. Minha segunda foi de 4. E nesse 4 eu percebi que não sabia, não tinha um negócio organizado. Aí, fui organizando, botando em prática, vendo o que funcionava na vida real, o que era só teoria linda de livro, que na prática não sustenta. E aí foi escalando. Hoje eu tenho um método mesmo. E a turma que começou de 1, hoje eu posso fazer uma turma de 170 alunos tranquilamente. Uau. Porque existe um método robusto por trás que foi crescendo à medida que eu estava lá passando pelo perrengue, que não estava virando e tudo mais. E hoje você tá com uma equipe também ou não, André? Como funciona? Hoje eu tenho uma menina no suporte que é aluna, Suelen, inclusive ela, cara, maravilhosa. Suelen, beijo pra você. Beijo, Suelen, abraço pra você. Boa, Suelen. Ela é mãe da Laurinha e do Gustavo. E ela foi aluna do Educando, e quando ela entrou, ela fez o programa assim 5 vezes em negócio de 2 meses. Que legal. E aí ela acabou vindo pro time de suporte e tem um rapaz que me ajuda nas questões mais técnicas, de tráfego, me ajuda ali em algumas questões mais do negócio mesmo. Legal. Já tem uma equipe ali ajudando. Tem a 2 transformar pessoas vidas, né? e eu. É um negócio inicial. Que legal. E na verdade, agora falei a palavra transformar vidas, tem muita conexão com o Eduz, né, Gabi? A gente fala Nossa, sobre demais. isso, né? A Eduz, o posicionamento da Eduz é evolução pelo amor, né? E não é aquele amor incondicional de vovó. Ai, meu netinho pode tudo. É um amor de pai mesmo, de corrigir, de olha, talvez você poderia olhar para esse ponto com uma forma com um olhar mais amoroso, seja cuidadoso com você, mas talvez melhorar esses pontos, de corrigir mesmo, de trazer insumos pra gente conseguir avançar a outros níveis, entender que outros objetivos que a gente pode atingir ou coisas que talvez a gente está muito focada para aquele momento e não é o momento ainda. E eu imagino que na jornada, eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino que na jornada da maternidade, da paternidade, você precise fazer escolhas difíceis. E aí, como que você consegue ajudar a galera, a sua comunidade? Em todos os seus produtos da esteira, você tem pontos que falam sobre isso? Existe um produto específico? Porque eu sei que, além do programa, você tem outros produtos que você oferta, né? Você construiu vários produtos, tem uma esteira de produto aí. Eu tenho, rodando efetivamente, eu tenho 2 produtos. Tem alguns outros que são muito esporádicos. De vez em quando eu faço, de vez em quando não. Mas, efetivamente, eu tenho o Educando no Caminho. Eu gosto muito dessa expressão no caminho, no sentido que é um dia depois do outro. As coisas não acontecem. Sim. Então, existe o sol se põe, o sol se levanta, eu aprendo, eu vivo um estresse lá com a minha filha, ela aprende também, eu aprendo. Então, existe um caminho. Tem o Educando no Caminho e tem o Mantenha-se, que é um programa um pouco mais próximo para quem quer um acompanhamento bem mais de perto,
que mantenha-se no sentido de você se manter no caminho, entendeu? Porque às vezes a gente começa, quantas vezes eu começo um programa, começo uma rotina, começo algo, e aí daqui a 3, 4 meses ou um ano eu não continuo, né? Então, forte eu tenho esses dois. E aí fazendo o link com o que você falou, da Eduz, que é meio que um pai que se preocupa muito com os filhos, não é a vovó que só mima, eu vejo muito isso lá dentro. Então, o garoto que eu falei para você é o Matheus. E a gente tem um olhar muito, muito forte para os nossos alunos, para que eles vivam essa transformação. E às vezes, respondendo tua pergunta agora, às vezes a gente precisa ter conversas mais assertivas. Porque se eu fico só no gostosinho, no agradávelzinho... Então, para ser mais específico, eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com a Carol. Carol tinha uma filhinha à época de 3 anos. E ela estava vivendo um problema que a filha dela ficava muito nas telas. A Carol trabalhava home office, ali na época da pandemia. Cara, a menina com 3 anos estava todo dia 3, 4 horas nas telas. Todo dia. E ela falando assim, numa conversa com ela, ela falou, André, a minha filha, eu não consigo ler um livrinho porque ela quer ver o final. Ela está num nível de ansiedade aos 3 anos que ela não consegue passar. Aí eu falei, Carol, você sabe que a gente tem que ajustar essa parada das telas aqui. Ela, não, mas não dá, porque o home office, porque não tem como, porque ela vai me atrapalhar, é a única solução. Aí vem o olhar do pai. Carol, isso é muito importante. Cara, você está acreditando na resposta que a tua cabeça está te dando. Mas não é verdade. Você quer resolver isso, a gente resolve. Resolve rápido. Agora, se você não quiser, a gente não volta mais nesse assunto. Eu acho que você deveria colocar isso como prioridade. Vamos fazer? É o olhar do pai. Por que eu fiz isso? Porque eu acredito muito forte que a filhinha da Carol vai ter um nível de saúde emocional se ela viver essa rotina ou se ela viver uma rotina sem telas. Fim da história. Com 2 semanas, a Carol me manda uma mensagem, que eu não tenho fácil aqui, senão eu mostrava para vocês. André, já li 5 livros para minha filha. Ai, que massa! Que Resolvi legal. o problema das telas. Cara, ela tá se comunicando melhor, ela tá mais criativa, ela tá... Outra coisa. Então, se a gente não tem esse olhar do pai, que você falou da Eduz, quando a Carol falasse, pô, André, mas não tem como. Nossa, a vida é difícil mesmo, né, Carol? Tá bom, poxa, que pena, ia ser bom, mas... Entendeu? Então é muito nessa linha. Tem que ter conversas difíceis, né? Não tem como. Acho que é um recado até pra quem tá em casa, né? Tenha conversas difíceis até com o seu companheiro, com a sua companheira, pra entender o que de fato é prioridade pra você nesse momento, né? Exato. E não acreditar naquela verdade que a cabeça tá contando pra gente naquele momento. Então, pra você que tá em casa, primeiro que vocês já precisam seguir o André. Depois vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês seguirem, tem muito conteúdo gratuito, como o André falou, pra vocês também entenderem um pouquinho mais esse assunto. Eu sei que hoje a gente tem acesso a muito conteúdo e assistindo e consumindo tudo que o André traz, a gente vê a qualidade e o propósito naquilo, né, André? Então é muito importante. Então você que tá em casa já tem um recado aqui dado. Tenham conversas difíceis em casa, é importante. Sim. E também trabalhem a cabeça aí pra não escutar qualquer historinha que a sua cabeça tá contando pra você. Né? Eu acho que Trabalhe o par, viu? Compartilhe o vídeo com seu marido, com a sua esposa, que eles precisam estar alinhadinhos aí pra rolar essa educação. precisa, não tem como, né? E eu acho que um ponto que a Gabi trouxe também, que ela trouxe sobre a pandemia, né? A pandemia, nós aqui na Eduz, a gente viu que foi um boom de produtos mesmo da parte educacional, né? Então, tinha muita gente criando conteúdo pra quem tava em casa com as crianças, né? Então, uma dinâmica diferente, alguma coisa do tipo, né? E a pandemia, ela, infelizmente, a galera acabou utilizando muito da tela mesmo, né? Para as crianças e tudo mais. E aí tem medo de falar, não, agora já não tem mais jeito, agora já tá viciado, agora não tem o que fazer. E André, tem, né? Tem. Tem como fazer. Tem. Tem uma dica aí bem básica pra galera em casa que tá sofrendo com isso agora, telas, que a gente sabe que é uma dor aí da população, né? Vou ser muito, muito transparente, muito sincero, e cada um sabe onde o sapato aperta, tá certo? Sim. Mas se a sua filha, você sai daqui decidida, digamos que a sua filha assistisse 3 horas por dia de telas. Se de repente você, uma chave vira na tua cabeça e você fala, nossa, eu tô fazendo muito mal pra minha filha. Você resolvia ou não resolvia? Sim. Ela ia estressar? Ia. Digamos que ela ficasse 3 horas. Ela ia chorar? Ia. Ia ter um período ali difícil? Ia dar birra? Talvez sim. Mas essas são questões que a gente lida. Quando eu tomo a decisão de fato, cara, eu vou resolver. Perfeito. Se eu dei o celular, eu que tenho que tirar. Se eu dei o videogame, eu que tenho que tirar. Se eu tô muito no celular, sou eu que tenho que parar de ficar muito no celular. Por exemplo. Então, a primeira coisa é,
eu quero resolver telas na minha casa, é uma decisão. O primeiro passo. E é o passo mais importante. Só que os pais não sabem o quanto faz mal. Se soubessem, eles resolviam. A partir daqui, são estratégias para facilitar. Uhum. Então, lógico que pode ser um processo mais fácil. Sim. Então, inclusive, eu tenho até, estou falando, tem um material que eu falo no detalhinho sobre isso. Mas, decidi, eu vou me informar. Poxa, qual o tempo de telas que se ajusta para a minha rotina? Legal. Então, se você dá um Google, tem a recomendação da OMS, certo? A OMS até 2 anos vai ser 0, de 2 a 5 anos vai ser 1 hora por dia, o que eu, André, acho muito, na prática, na vivência com os alunos, tem lá a tabelinha. Você se informou, você decide a rotina que você vai ter. Perfeito. Alinha com o cônjuge, e aí você comunica para o seu filho a rotina. Lógico que ele tem um espaço de falar, tem, mas uma coisa sou eu chegar para negociar com a criança se ela vai ou não vai ficar na tela. Outra coisa sou eu chegar para comunicar. Como que é na minha casa? Eu tenho o Miguel e a Isabela de 10 anos e tem a Elisa bebezinha. A Elisa, obviamente, não tem. E já tive vontade de botar. Um dia que tava um chororô, não botei porque eu sei que faz muito mal. Sim. Lá em casa sexta-feira à noite e a gente vê um filme em família, todo mundo junto. E agora que eles completaram 10 anos, eu comprei um videogame de presente de Natal, a gente vai ter 2 horas de videogame no final de semana. Ponto final. Legal. Os meus filhos com 10 anos são 4 horas por semana. Já teve alunos lá dentro do Educando que falaram, André, aqui em casa não funciona essa parada. Mas 15 minutinhos por dia, dá certo. Então você vai ver o que é que se adequa na sua casa e aí você comunica a rotina para o seu filho. Perfeito. Lógico, ele tem espaço, ele fala, depois que você faz isso, aí você vive o processo de retirada de fato. Então vai chorar, aí você lida com o choro. Vai dar birra, você lida com a birra. Ele vai ficar entediado. Olha que coisa maravilhosa, ele vai ficar entediado. Porque se a criança não vive o tédio, ela não desenvolve a habilidade de criar, ela não passa pelo chato do tédio, que vai impactar na capacidade de lidar com frustração. Então, o primeiro passo é decidir. Depois, são passos que facilitam Lidando com cada fase, né? Eu acho que com cada fase. talvez a decisão mais difícil, o passo mais difícil é a decisão, né? Porque a gente sabe que não é fácil, porém é necessário, né? Isso já acho que tá bem explicadinho para nós. Então, também você tem um conteúdo sobre isso. Quem tiver também interesse, pode ir ali pesquisar, falar com você depois, que também consegue acessar, né? Sim. Tem um ponto também que é legal para quem tá em casa e também tem, às vezes, essa mesma desenvoltura ou também teve a necessidade de descobrir algo relacionado à educação. E vive hoje uma experiência e tem um conhecimento sobre isso que poderia aplicar também, como você está aplicando com outras pessoas. Qual o conselho que você dá para quem está em casa, que tem um conteúdo, poderia compartilhar, mas ainda não compartilhou? Que conselho você daria para essa pessoa que está lá agora falando, será que eu posso fazer isso? Tem um conselho excelente para dar. Sabe qual é? Faz. Compartilha. Grava. Posta vídeo. Ajuda. Aí vai chegar alguém, vai te mandar mensagem no direct, ajuda o máximo que você puder. Porque, de repente, digamos que existem 100 unidades de conhecimento. De repente, você tem 30. Você tem que aprender 70. Mas tem gente que tem 5 e já pode aprender com você. De repente, vai ter gente que vai se identificar com o seu jeito de falar. Tem outra pessoa que até sabe mais do que você, mas não vai identificar com aquela outra pessoa. Sim. Então, não estou falando para você falar asneira. Não estou falando para você tirar a informação do cotovelo. Cara, lógico, estuda, aprende, se dedica, se aplica a construir um negócio legal. Mas não adianta de nada você ser um cabeção de tanta informação e não compartilhar. E hoje no mercado digital ele tá assim, né? Até, obviamente, a gente sabe que tem desafios no mercado digital, como você disse, não é para tirar qualquer informação. O produto, quando você tem, primeiro que se você tem uma ideia, algo que você possa compartilhar, é um produto, né? Sim. A partir dali você pode transformar esse produto em um negócio. E um negócio que tenha um propósito é melhor ainda, né, Gabi? Nossa, demais. Porque é um negócio que se sustenta. Tudo bem que a gente não vai ser hipócrita aqui, a grana é resultado, mas, cara, é um negócio que você faz, que toca a sua alma e toca a alma de outras pessoas, se sustenta. É gostosinho de fazer até, né? Tem a parte chata, mas é maior, cara. Como você falou, poxa, dinheiro é importante? Claro que é. Como é que eu vou pagar a escola das crianças? Como é que eu vou pagar a energia? Mas não é só grana, cara. Não. É mais do que isso. Se fosse só grana, eu tinha desistido lá no início. Inclusive, quando eu estava passando por esse ponto que eu falei para vocês, que eu vendi carro e tal, eu recebi 3 propostas de emprego para ganhar uma grana que eu nunca tinha ganho na vida. Se eu não tivesse tido aquelas conversas com Deus e recebido a resposta de um pai
não de uma vovó que eu recebi. Então, o propósito é muito, muito importante. E às vezes as pessoas têm um propósito lindo, poderia estar contribuindo tanto na vida de tanta gente. Não, deixa eu aprender mais um pouquinho, deixa eu ler mais um livro. Aprende, lê, mas compartilha. Grava um vídeo, posta na internet, faz um blog, seja o tipo de conteúdo que você prefere. Mas faz, cara, faz, porque, de novo, a expressão no caminho. No caminho você vai sabendo como que as coisas vão acontecer. No caminho você vai amadurecendo o produto. No caminho você vai amadurecendo sua habilidade de comunicação. Se não começar... Não vai sair do lugar, né? Não adianta. E até olhando para o que a gente falou agora, né? Quem quiser começar, a gente sabe que teve aí um momento que você trouxe, né, da parte financeira, que você precisou ter essas 3 conversas difíceis aí com Deus, vamos dizer assim, né? E 3 respostas. A gente sabe que foi um momento difícil. E quando foi pra você a virada de chave, que começou a engrenar mesmo, falou, pô, agora tá dando certo. Tem algum ponto específico que você lembra? Você falou, nesse momento que eu vi que tudo ia começar de fato a dar certo. Você começou com uma turma, depois foi com 4 pessoas. A partir daí, o que você sentiu? Não tem um parafuso que virou a chave pra mim, entendeu? Eu acho que teve aquele último parafuso, não o último porque tem muitos, mas que depois que apertou, mas se eu não tivesse apertado os outros, não tinha ido. Então, janeiro de 2020, foi a turma de um aluno que eu falei pra você, a primeira que eu vendi. Em 2020, eu não vou lembrar de cabeça, mas o que eu botei de lucro no bolso foi R$4.000, o ano inteiro. Então imagina a minha situação. Sim. 21, minha turma de janeiro, eu fiz mais dinheiro do que 2020 todo. 22, minha turma de janeiro, eu fiz quase que o dinheiro de 21 todo. Entendeu? 23 idem. Então, de novo, Foi a caminho. construção. É construção. Não teve da noite pro dia um negócio que, poxa, eu fazia a turma de 4 alunos e de repente uma turma de 170. Não, teve turma de 4, 16, 32, aí voltou para 24, aí depois foi para 30 e tanto, depois 50, 80, aí deu lá o 170, aí depois veio o 120. Então é no caminho que as coisas acontecem. No caminho apertando parafuso, né? E você tem noção, André, de quantas famílias você já tocou aí? Não, cara, não tem. Eu posso dizer o número frio de alunos. E eu sei que tem aluno que entra e que não consome, infelizmente. Assim como tem gente que se matricula em escola e não vai. Mas quanto que eu toquei de fato, não. Porque tem o conteúdo gratuito também, né? Eu recebo muito... É gostoso essa parte. Gente que chega pra mim e fala, nossa, eu nem sou tua aluna, mas eu fiz aquilo que tu falou no vídeo de graça no Instagram e tal. Eu recebo muita gente também, caramba, sou aluno do Educando no Caminho, meu casamento transformou. Você salvou minha família. Lógico que não foi o André que salvou, é o jeito dela falar, né? Foi ela que pegou o conteúdo organizado, depois de toda a trajetória estruturada lá, e salvou o casamento dela. Porque às vezes a relação com o filho é o que tá minando o casamento. Pesa em algum lugar, né? Então quantas pessoas, eu não sei. Não sei. Muita gente, né? É muita gente. Acho que eu digo até pelo meu exemplo. Eu tô assistindo e aí eu compartilhei com a minha mãe. Eu vi lá que tem um vídeo, o primeiro vídeo, na verdade, do seu Instagram, que você fala dos 3 erros. Acho que é o segundo vídeo, na verdade, que você fala dos 3 principais erros que a gente comete e não sabe. E eu compartilhei com a minha mãe, porque um deles eu falei, minha mãe tá fazendo. Minha mãe que fica com a Liz, né? A avó. A avó, né, Gabi? E eu compartilhei. De alguma forma, vai mudar também dentro da casa da minha mãe. Porque ela vai ter um estalo, que ela tem outros netos, que ela pode também trabalhar, né? Então, acho que família deve ser muitas, não? Deve ser muitas. E tem um impacto da mãe que assistiu o vídeo. Mas, por exemplo, tem uma aluna do Educando, Tassiana. Foi uma das primeiras. Os primeiros a gente lembra mais, né? Ela falava assim, cara, eu não tinha paciência para ficar com o Davi. Davi é o filho dela, tinha 7 anos na época. Eu achava que era besteira. Eu tinha muita coisa importante para fazer. Hoje eu tenho prazer de estar com meu filho. Agora imagina a diferença na vida do Davi, da mãe que achava que era besteira estar comigo e a mãe que tem prazer de estar comigo. Imagina o adolescente que o Davi vai se tornar mais facilmente. Imagina o casamento que o Davi vai construir. Isso vai impactar na vida da esposa do Davi, na vida dos filhos do Davi. Então começa a ganhar uma proporção que não tem como. É diferente. Acho que tem um exemplo que eu vi ali e eu falei, até brinquei, né? Com meu marido. Eu falei, nossa, eu faço um negócio aqui com a Liz que eu não deveria fazer. É um exemplo que você deu nesse vídeo que eu vi também, que é o do Instagram ali. Não aterrorize seu filho na hora de escovar o dente. E é uma mania que a gente tem, né? Não escovar, a boca vai ficar podre, né? Vai ficar cheia de bicho.
por que não mudar a tática, né? Que também dá resultado, né? Eu acho que é uma dica pra quem tá em casa também. Gente, às vezes é uma mudança simples de estratégia, né? Que faz total diferença. E eu tô lembrando agora que ontem mesmo eu já mudei a estratégia. Falei, não, já vou mudar aqui, porque senão pra que aterrorizar a cabeça da criança numa coisa que é pra ser saudável pra ela, né? Então, tem conteúdos ali também, só de entrar no Instagram já tá aprendendo, né, André? Então sigam, gente, tá aqui no box de descrição do vídeo. Aproveita e compartilha também, curta, siga o nosso canal, vocês vão ver que tem muita coisa diferente aqui. Tem trilhas novas, tem playlists, espero que vocês gostem. E comentem aqui embaixo, tragam feedbacks, elogiem a gente, por favor, né? Toques também a gente tá aceitando, né, Gabi? Mas é muito legal, né? Porque a gente tá conversando, a gente sempre traz cada hora um assunto diferente, mas é gostoso porque a gente aprende muito. Tudo que a gente faz aqui a gente leva pra casa também, né, Gabi? Não tem como. E é legal porque todo dia é um assunto novo, todo dia a gente aprende. A gente sai daqui, talvez a gente, antes de chegar, a gente aprende, porque a gente pesquisa sobre pra poder falar, né? E depois, quando a gente vai embora, a gente continua ainda querendo saber mais sobre aquilo. Então, a base de conhecimento também que a gente vai criando aqui é muito gostosa, né, eu Gabi? aprendo muito. Eu venho mais pra aprender do que pra apresentar. Eu tô aqui pra aprender, né, Gabi? Maravilha. É muito bom, André. E, André, a gente tá caminhando aí, né, pros nossos finais. A gente ficaria um tempo aí ainda, porque é um assunto que pra mim é muito importante. E eu tô cada vez mais mergulhando nisso. E a Gabi também, como tem desejo também de estar aí, Gabi? Tenho. Eu quero ter vários filhos. Biológicos não, né? Porque eu também não sou maluca. Mas eu quero ter vários filhos. Então, Tá certo. É gostoso. É muito bom. É bom. Filho é muito bom, filho. Dá uma alegria na casa, eu não sei explicar. Eu falo que eu não sabia que eu precisava ter filho até ter filho. Então, é muito, muito gostoso. Pra quem tá em casa, está assistindo a gente agora, que conselho você dá pra esse pai, mãe, quem tem filhos em casa de 1 a 9 anos, que conselho você dá pra eles? Cara, tem muita coisa boa que poderia falar. Mas seja para educar seus filhos, seja para o seu casamento, seja para o seu negócio, seja em que área for. Conhecimento pode transformar a sua vida. Conhecimento pode transformar a sua vida. Os pais que fazem errado, entre aspas, com os filhos, é por falta de amor? É por falta de conhecimento. E lógico, de repente foi assim com eles, então tem ali 40 anos de um jeito de pensar e tem que passar pelo processo até ser natural. Mas é falta de conhecimento. Perfeito. Meu primeiro casamento, eu tô no segundo casamento. Cara, o meu primeiro casamento eu fali. Eu divorciei. E eu saí do casamento falando assim, eu sou ruim na habilidade casamento. Então, até que eu me envolva com outra pessoa, eu preciso ficar bom. Senão, vai acontecer o quê? Mesma coisa. As chances são grandes. Tanto que o número de divórcio do segundo casamento é maior do que o do primeiro casamento. Percentualmente falando, obviamente. Então você que é pai, mãe, tem filho. Nossa, André, aqui em casa tá difícil. Eu vou pro restaurante, já vou preocupado que meu filho vai fazer birra. Meu filho tá muito tímido, tá muito retraído. Cara, tem alguma coisa que você tá fazendo errado. Tem alguma coisa boa que você não tá fazendo. Então se esforça, busca conhecimento, aprende, se dedica ao teu filho. Uma coisa que eu falo muito é faça das coisas mais importantes da sua vida as mais importantes. Perfeito. Porque filho tá entre os mais importantes. Mas na prática, às vezes eu tô aqui no celular e meu filho tá ali. Na prática, às vezes eu dou mais atenção para um amigo do que... E aí se você adquire conhecimento, seja para filhos ou para qualquer outro negócio, sua vida pode ser muito mais fácil. Pode ser muito melhor. Só para fechar isso, eu converso muito com meu pai. Meu pai é um homem de muita leitura, muito culto e tudo mais. E ele fala assim, meu filho, as pessoas vivem problemas na vida que não deveriam viver. Coisas que elas, se tivessem um conhecimento razoável, não tem que ser muita coisa, não. Se tivessem um conhecimento razoável, a vida delas estaria muito melhor. Diferente, né? É. A gente não precisa viver a mesma educação que nós tivemos, né? E eu acho que aqui na Eduz, a gente é incentivado para fazer vários cursos de autoconhecimento, né, Gabi? Sim. A gente fez diversos cursos já, e um deles a gente aprendeu lá a respeitar a criação que nós tivemos dos nossos pais. Que errando ou não, eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer com o que eles tinham naquele momento. Então, que a gente, nesse lugar hoje de pais, que a gente faça o melhor que a gente tem. Sim. Com as ferramentas que a gente tem, que hoje tem muita ferramenta, né? Sim. Que eu acho que acho que a principal, né, é o conhecimento. Então, hoje a gente tem disponível aí para nós, né? Então, vamos aproveitar
Hoje nós temos essa possibilidade. Antigamente talvez não tivesse tanta. E hoje tá aí, mais fácil, né, pra gente adquirir e conseguir também construir filhos emocionalmente saudáveis, né? Então isso eu acho que é muito importante. Tenham essa ferramenta, a gente tá livre. Invistam nas suas famílias, por favor. Que é um grande investimento, né? É. Acho que, como você trouxe, é o bem maior e a gente precisa cuidar de fato, né? Bom, eu amei essa conversa. Eu também. Não acredito que já acabou. Tava muito bom pra ser verdade, né, Gabi? André, a gente queria agradecer você aqui com a gente. Foi muito bom. Gente, vá lá no Instagram do André mais uma vez. A gente tá falando de novo porque realmente é muito bom, né, Gabi? É muito bom, gente. É ouro. É ouro. Acompanhe e acho que o recado final aqui é prestem atenção na sua família, nos filhos de vocês, porque não tem nada mais que lindo e bonito na vida do propósito de criar outra vida, né? Exatamente. Então, acho que essa é a mensagem. André, muito obrigada por ter... Obrigado também. Obrigado por satisfação enorme estar aqui. Satisfação estar aqui com vocês, satisfação estar no EdusCast, não só na EdusCast, mas na Eduz como um todo. Lá no meu início, só me dá mais 2 minutinhos. Claro. Lá no meu início, eu não estava na Eduz, eu estava em outra plataforma. Sim. E o início, cara, muito sofrido, pouca grana, e aí um percentual quase que de um sócio. Quando eu vim para a Eduz, eu fui muito bem recebido aqui. Legal. Tanto de ter uma taxa muito mais atraente, quanto de suporte, quanto de eu sentir na prática que você falou lá no início de, nossa, a Eduz realmente se preocupa, da Eduz como pai. Então a Eduz foi parte muito importante do meu negócio. Muito obrigado pelo serviço que vocês fazem aqui. Tenho certeza que através da Eduz vocês ajudam muitos infoprodutores e eles abençoam a vida de muitas e muitas famílias. A gente fica muito feliz por fazer parte disso, né, Gabi? Nossa, é gratificante demais. Obrigado pelas palavras e a gente tá aqui para ajudar mesmo. Eu acho que nada mais bonito do que os propósitos se conectarem. Eu acho que é isso que a Eduz faz, né? Conecta o tempo todo o propósito. Sim. E explora, de fato, o real potencial de cada colega. Essa é uma frase que nós temos aqui também. Então, a gente explora o real potencial de cada pessoa. Que é para as pessoas conseguirem se sentir felizes e fazer com que você... Sabe esse acolhimento que você sentiu lá na ponta? Esse acolhimento não foi o Eugênio que te deu, que é o nosso CEO. Não. Mas foi as pessoas, os colegas que trabalham aqui, mas que têm a mesma essência, a mesma energia que ele. Essa vivência do dia a dia mesmo. E você que teve esse insight aí, vendo o nosso episódio, falou assim, cara, eu tenho um conhecimento bom, vou começar a monetizar. Conheça o nosso site, gente, eduz.com, e eu tenho certeza que vocês, fazendo cadastro, vocês vão receber vários insumos. Como eu vou me posicionar na internet? Como eu posso monetizar o meu conhecimento? A gente pode te ajudar nisso. Muita coisa boa lá. Muito bom. Vem que a gente dá a mão, né, Gabi? Obrigada, André. Obrigada, Gabi, pela companhia. Companhia de sempre, né? Foi um prazer. Obrigada, gente. Valeu. Valeu.